Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje precisamos conversar um pouco mais sobre o sofrimento emocional. Você sabe o que significa sofrer emocionalmente? Será que você sofre dessa forma? Ou quem sabe isso é coisa de gente mais doente, gente que precisa de auxílio de medicação? O que será que é, afinal de contas, esse tal sofrimento emocional? Vamos ver? Vem comigo. As pessoas me perguntam muito por que eu falo tanto em sofrimento emocional. Bem, primeiro motivo pelo qual eu falo bastante nesse tal sofrimento é porque inicialmente o meu projeto era focado somente no sofrimento emocional. Segundo motivo, e também linkado com o primeiro, é justamente porque eu vejo que o sofrimento emocional é o grande mal do século. No quesito desenvolvimento pessoal, no quesito autoconhecimento, é o grande mal, porque as pessoas acham que se conhecem o suficiente, mas não se dão conta que elas estão sofrendo emocionalmente. O que nos leva ao terceiro motivo pelo qual eu comento tanto nesse tal sofrimento, é que as pessoas têm a crença de que o sofrimento emocional ele está necessariamente num estágio já de depressão ou de uma síndrome de ansiedade, que somente as pessoas que sofrem com esse tipo de doença, se podemos dizer assim, é que sofrem de sofrimento emocional, quando na verdade a maioria da população, não só do Brasil, da humanidade, no planeta Terra, sofre emocionalmente. A grande diferença é que alguns conseguem lidar de uma melhor forma, outros vão empurrando para baixo do tapete esse tal sofrimento. E já alguns não conseguem lidar com isso de maneira nenhuma, então precisam realmente de um auxílio um pouco mais forte, né? Um auxílio mais agressivo, podemos dizer assim. Porque posteriormente, sim, o sofrimento emocional a longo prazo, e dependendo da maneira como a pessoa lida com ele, sim, ele pode se transformar numa depressão profunda, numa tristeza imensa, pode se transformar numa síndrome de ansiedade, síndrome do pânico e todas essas síndromes, né, mentais que a gente tem, mas elas não são somente mentais, elas também envolvem o nosso emocional, justamente por não saber lidar com ele de uma maneira equilibrada. E vale lembrar aqui que lidar com o emocional não é que nem uma receitinha de bolo, onde a gente bota 2 colheres de sopa de farinha, 1 colher de açúcar, né? Uma xícara de sei lá o que. Não é assim que funciona, pois cada um tem a sua própria medida. Cada pessoa sente da sua maneira, tem uma maneira peculiar de compreensão do mundo, compreensão dos seus próprios sentimentos,
tem a sua maneira de expressar isso e também de tratar, de lidar aqui dentro consigo mesmo de uma maneira toda especial, digamos assim, peculiar, única. Então, podemos dizer que o sofrimento emocional, ele acontece toda vez que você nutrir, sim, porque você nutre, você escolhe nutrir os seus sentimentos. Toda vez que o sentimento de culpa surgir, então você estará sofrendo emocionalmente, porque você está se auto-julgando. Existe todo um processo por trás desse sentimento de culpa. Existe um auto-julgamento que talvez não seja tão produtivo, tão saudável. Existe uma autoexigência, talvez assim em demasia, por demais, uma autoexigência em busca de uma perfeição que não existe. Toda vez que você tiver um sentimento de remorso, né? Aquela vergonhinha de ter feito algo que depois, pensando melhor, você achou que não deveria ter feito. Daí vem o remorso. Mas por trás do sentimento remorso, precisamos olhar com carinho. Por quê? Existe também o processo da culpa. Existe também o medo do que os outros vão pensar, de como os outros vão nos julgar. Compreende que o sofrimento emocional, ele está sim presente no dia a dia, justamente porque somos seres pensantes, somos seres que temos a nossa visão de mundo, a nossa compreensão do mundo e dos sentimentos e que por ser peculiar, de vez em quando ela choca com outras visões, com outras compreensões, outras opiniões. E este choque causa uma situação propícia para alimentarmos sentimentos que não são saudáveis. Esse é o processo natural da vida. Então, sim, o sofrimento emocional, ele está e sempre estará presente em diversos momentos da nossa vida. Sabe? Ele vai estar presente quando a gente ouvir uma crítica de alguém e a gente não gostar muito. Quando tiver aquele bate-boca com a sua amiga ou com alguém da sua família que você acha que você estava com a razão e depois você pensa que não estava mais com a razão, vai estar presente naquele momento que, após uma briga conjugal com seu esposo ou com seu marido, depois daquela coisas todas que você falou para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, depois que você expressou o seu julgamento ou a sua visão de sentimento, de mundo de uma maneira agressiva, de uma maneira hostil, vai estar presente. Toda vez que você tentar dar um passo em busca daquilo que você deseja e você não conseguir, não tiver êxito ou que o resultado foi diferente daquilo que você imaginava, ele vai estar presente quando você depositar a sua expectativa em alguma coisa ou em alguém e essa expectativa não for suprida.
quando você alimentar a esperança de que algo aconteça de uma determinada forma e isso não acontecer. Quando você se decepcionar com os outros, consigo mesmo, com a vida, quando você sentir culpa, quando você sentir vergonha de si mesmo, de algo que você fez, ou até mesmo vergonha alheia, quando você sentir raiva e expressar essa raiva de uma maneira violenta, quando você sentir remorso por ter uma atitude que depois você se arrependeu e aí você não tem coragem de pedir desculpas, não tem coragem de assumir nem sequer para si mesmo, tudo isso cria uma bola de neve, uma avalanche de sentimentos e de hábitos que vão se repetir ao longo da sua vida, causando sempre sofrimento emocional. Então, este é o sofrimento emocional que eu tanto cito, que eu tanto abordo em muitos dos meus conteúdos. É um sofrimento que sim, ele vai estar presente, pois somos seres emocionais, nós somos seres humanos suscetíveis a sentimentos, às nossas próprias opiniões, aos nossos próprios julgamentos, estamos vulneráveis à opinião alheia, à nossa própria opinião, enfim, nós estamos dispostos, querendo ou não, a sofrer emocionalmente. E aqui também linkando, né, com os corpos de manifestação, quando a gente sofre emocionalmente, não é só o nosso corpo emocional que está doente, digamos assim, né? Eu já falei em alguns outros conteúdos, normalmente o que acontece? Os nossos corpos, eles buscam se equilibrar, né, para estar na mesma frequência, para estar na mesma sintonia. Então, quando a gente sofre emocionalmente, não quer dizer que somente o nosso corpo emocional está sentindo. Estamos sentindo também no nosso corpo físico, pois o sofrimento emocional, ele causa, sim, dores, por exemplo, dores de cabeça, de estresse, de preocupação, dores musculares pela contratura muscular, por conta da raiva, por conta do medo, ou por conta de não dormir bem, né? Afeta o nosso metabolismo, pois o nosso sono, quando prejudicado, também prejudica o nosso metabolismo, a nossa produção hormonal, o nosso funcionamento cerebral. Então, veja que avalanche de processos que envolvem o sofrimento emocional nos nossos pensamentos. Então, é uma avalanche de pensamento ruim, assim, de pesado, porque a gente passa a pensar que se não somos capazes de lidar com a nossa própria emoção, não seremos capazes de lidar com a emoção do outro, não seremos capazes de fazer isso, fazer aquilo outro. E começa já a se auto-julgar porque eu sou isso, né? Eu sou aquilo, eu sou burra, porque eu sou um idiota, porque inúmeros pensamentos pesados que nem cabe trazer aqui, mas com certeza você compreendeu o que eu quis dizer. E energeticamente falando, então, nem se fala, né? A partir do momento que a gente acaba nutrindo, né, todos esses pensamentos, esses sentimentos pesados, a gente não tem nada além disso, né? Para doar para as outras pessoas, a gente acaba transmitindo e
na maioria das vezes, sem se dar conta e também sem entender a responsabilidade que há nisso, acabamos transmitindo essa tristeza, esse pesar, estes pensamentos que não são saudáveis para as outras pessoas que estão na nossa volta. Exemplo disso é quando a gente olha para alguém e já nota, aquela pessoa chegou em casa estressada, né? O marido, a esposa, o filho, uma mãe, um pai, se estressou no trabalho. Só de botar o pé para dentro de casa a gente já sente, né? Já vem aquele peso, aquela coisa, né? Então são coisas assim que são exemplos cotidianos que eu trago hoje para mostrar para você que sim, você está suscetível ao sofrimento emocional. Você sofre emocionalmente diariamente. A diferença é que com alguns sentimentos talvez você já saiba lidar, com outros talvez nem tanto, e tem aqueles que você nunca lidou, então quando você se depara com eles, você leva um susto. E por vezes precisa de auxílio para aprender a lidar com este sentimento e tá tudo bem. Somos seres que viemos, né, para essa vida a fim de evoluir e também ajudar uns aos outros. Então existem aí pessoas e pessoas, profissionais e vários profissionais que se dedicam as suas vidas e as suas carreiras para auxiliar as pessoas a lidar um pouco melhor com com o seu interior, com os seus sentimentos. Mas o autoconhecimento integral, que é o meu método, também te auxilia e muito nisso. Tá? Ele vai te auxiliar de uma maneira salutar, te auxiliando na compreensão deste sentimento, da situação que talvez tenha feito você optar por este sentimento. Compreender aquilo que você pensa, aquilo que você está emitindo, como você trata a si mesmo, tudo isso te ajuda a manter o equilíbrio, né? Não só o emocional, mas também de todas as suas outras formas de manifestação. Então, fico por aqui fazendo o convite para que você reflita sobre o seu sofrimento emocional. Procure identificar no seu dia, hoje, quais foram os momentos que você sofreu emocionalmente ou quais foram os sentimentos que você teve ao longo do dia de hoje. E o que eles causaram em você, como você reagiu a eles. A autoobservação é o ouro na evolução e no autoconhecimento. Se você gostou do tema que eu trouxe hoje, você curte esse vídeo. Se você quiser receber mais dicas de como se tornar uma pessoa plena e aprender a lidar melhor com as suas emoções e evitar o sofrimento emocional de uma maneira mais drástica, mais violenta, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, ou então, se tiveres mais afinidade com as outras redes sociais, você também pode me acompanhar por lá. Deixa aqui aquele pedido de sempre. Se você puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pois assim, além de ajudar este projeto a crescer, você poderá estar ajudando outras pessoas que também estão precisando identificar no seu dia a dia o seu sofrimento emocional
e também aprender a lidar um pouco melhor com ele. Vou deixando por aqui também o meu agradecimento pela sua companhia até aqui. E por último, mas não menos importante, aquele abraço fraterno, um grande beijo e até o próximo vídeo.